Existe uma diferença entre sentir emoções e ser uma pessoa emocionalmente desorganizada? E será que empreender exige escolher entre sucesso profissional e saúde mental? Hoje estamos aqui com duas convidadas, e hoje vão ser logo duas, que são duas mulheres maravilhosas. Elas são mãe e filha, empreendedoras e que cuidam da saúde mental. Essas mulheres, elas conseguem transitar entre esses dois polos. E elas vão... Eu vou deixar que elas se apresentem, porque é um currículo tão maravilhoso, mas eu vou falar só um pouquinho para vocês saberem quem são. A gente vai trazer a Duda Ribeiro. A Duda me chama de tia, gente, porque a Duda é a filha 2. Ela vai explicar para vocês depois. A Dudinha é criadora de conteúdo, é influenciadora e é estudante do curso de... Comunicação e Publicidade. Comunicação e Publicidade da SPM. Gente, é bom que ela mesma vai me corrigindo. E é assim, a gente funciona assim. Da ESPM de São Paulo, né, Dudinha? A Dudinha é natural de Fortaleza e atualmente ela mora aqui em São Paulo. E construiu uma presença digital compartilhando conteúdo sobre lifestyle, wellness, beleza, tudo que a gente ama. Moda, produtividade, tem uma rotina universitária intensa. Bem intensa. Bem intensa. Ela é uma pessoa bem intensa, apesar de ser uma jovem mulher. Verdade. E nós temos também a Amália Ribeiro. A Duda é assim por causa da mãe dela. Verdade, é verdade. A Amália é uma mulher incrível, super exemplo de mãe, empreendedora, super família, adora atividade física. Gente, eu tô falando porque eu já conheço de outros carnavais, mas elas vão se apresentar aqui para vocês. E quando eu pensei em empreender, falar de saúde mental, falar de atividade física, falar de cuidar da família, então me veio logo essa mãe e essa filha. Tem outra filha que vai vir também, mas que ela não tá aqui, ela tá em Fortaleza. E, meninas, muito obrigada por vocês terem aceitado. Eu que agradeço o convite, né? Um prazer estar aqui. É uma honra estar aqui com a minha mãe 2, agora host de podcast. Amiga, empreendedora, Nossa, mãe, tudo que ela falou orgulho. também, ela é. Por Ela isso é. que eu acho que a gente se identificou tanto, né, Lê? Com certeza, né, amiga? Desde sempre. Outros carnavais. Exatamente. Olha que a gente tem história para contar. Muitos Olha, anos de a gente história. tem... Já foi riso, já foi choro, já Muito foi choro. abraço, já foi... Gente, já foi briga, já foi... Fez as pazes. Maravilha, assim, gente. Passou por todas as fases. Todas Foi. as fases. Muitos anos de história. Muitas histórias, né? E que fortalecem, né? E é por conta das nossas histórias, da nossa maneira de levar a vida, sem grandes dramas, que nós Verdade. estamos aqui, né? Verdade. Cada um com a sua história, cada um com a sua luta, cada um com as suas risadas e gargalhadas, né? Que a gente tanto gosta de dar. E para a gente continuar com a nossa conversa, que a gente já começou, né? Não tem muita, né? Com vocês É não. O negócio natural, já é é. natural. Aqui vai fluir. Não, eu tô me sentindo lá em casa, ou então, assim, quando a Tomando gente um café levava... juntas. Ou então, num café, ou numa cervejinha, ou no açaí, porque a gente teve a fase do açaí, né, Amália? Teve muito Gente, tempo de que são açaí, muito aquelas tempo de meninas. cerveja, sushi, tudo, Ai, e muita gente, conversa. que saudade, muita conversa. Meninas, mas eu queria compartilhar com vocês um incômodo meu, uma frase, né, que vem, assim, muito martelando minha cabeça. E que eu queria que vocês falassem para as pessoas, para as sequeladas que nos acompanham, porque vocês sabem que todos temos sequelas, Sim. né? A diferença é que a gente caminha e não deixa que elas nos tomem, né? Como é possível construir uma trajetória profissional sem transformar cada dificuldade em um drama? Então, eu queria que vocês, com essa perguntinha na cabeça, falassem um pouquinho da trajetória profissional de vocês, de como foi que surgiu o empreendedorismo, né? Quais foram os aprendizados ao longo desse percurso? E, principalmente, como a gente está num podcast que fala sobre saúde mental, o papel do autoconhecimento na construção da carreira de vocês. Lembrando que eu sei que vocês são daquelas que não transformam tudo em drama, né? Então,
com vocês. Tá. Eu posso começar, mãe? Pode. Eu acho que a nossa vida, nos últimos anos principalmente, foi mudando muito rápido e as coisas foram realmente acontecendo, tanto para mim como para nossa família como um todo. E acho que a gente não deixa as coisas se transformarem em drama na nossa vida porque a gente não aceita a... Como que fala? A sentença de perder em nada. A gente, sempre que acontece algo, a gente consegue extrair o que é bom daquilo, usar como lição e seguindo. E seguindo aquilo de uma forma que nos impulsiona e não nos trava. Então, acho que o nosso poder de conseguir transformar todos os acontecimentos em coisas que nos impulsionam e não nos travam na nossa vida foi o que trouxe a gente até aqui. Foi o que nos deu coragem de sempre dar o próximo passo, de sair de Fortaleza, de vir para São Paulo, de correr atrás dos nossos sonhos, de crescer a empresa, mesmo sendo uma empresa familiar, mesmo sendo uma empresa que inova em um mercado que é muito rico, mas que é difícil fazer com que nossos clientes entendam a importância do nosso produto. Porque eu estou falando aqui de... Já contextualizando para vocês, nossa empresa familiar, hoje em dia, ela ensina gestão para médicos. O médico, ele é um cliente potencial excelente, mas como que a gente vai fazer o médico entender que ele precisa saber de gestão? Então, a gente está sempre ali enfrentando pequenas... desafios, eu não diria dificuldades, eu diria desafios. E a gente sempre escolhe ver eles como desafios a serem superados e não desafio que nos congelam. E eu acho que isso que a gente vai aprendendo e crescendo todos os dias, sem tornar nossa vida um grande drama, e sim um grande... Caos, né, Isso, um grande aprendizado diário, né, mãe? E a mamãe sabe demais disso. Eu acho que o início de tudo nos projetos, no que Amália, vou te trava. cortar. Amália, fala o teu currículo, porque eu falei do da Duda e o É teu. verdade. Eu vou deixar pra tu dizer. Não. Eu me chamo Amália, né? Sou casada com o Rogério há 30 anos, né? Isso já é Pouquinho de tempo. um tempo. Tenho 3 filhas, uma delas está aqui com a gente. E eu acho que o empreender, né? Já está na minha veia desde pequena. Eu sempre gostei de vender, de trabalhar com vendas. E aí a gente casou, eu e o Rogério, nós casamos. Jovens, e a gente casamos jovens e a gente teve que realmente colocar para frente essa parte. Trabalhamos em empresas multinacionais, depois a gente resolveu... Eu já empreendi de várias vezes, de várias coisas. Tive Herbalife, uma época. Depois tive loja de roupa infantil. Então, assim, já estava na veia a venda. E nele também. E até que uma época que ele foi demitido, nós resolvemos abrir a nossa empresa de formação em coach. Na época era coach, né? E hoje a gente trabalha com mentorias. Pois é, você lembra que você acompanhou. E tudo foi muito um desafio, né? E um desafio que poderia ter sido para ruim, se a gente tivesse levado, na época da demissão, para o lado ruim. Demitido de uma multinacional, onde dava todos os benefícios, estabilidade. A gente com 3 filhos, como é que a gente vai criar esses filhos agora? E a gente resolveu transformar aquilo ali numa forma de botar para frente e realmente amadurecer o que a gente já tinha dentro da gente, que era empreender com a nossa empresa, que começou pequena, lógico, com nós 2 no começo. E hoje a gente está aí com mais de 20 funcionários, né? Então, hoje a gente trabalha junto, empreende junto. A Amanda, que é a mais velha, que tem 29 anos, hoje está com a gente na empresa, que é uma empresa de treinamentos e mentorias e de comunicação também, que a gente fala muito de comunicação. E estou aqui né, agora falando um pouco sobre isso com a minha filha do lado e com uma amiga. Isso é muito interessante. E eu acho, Leila, que uma coisa que nos tira um pouco dessa parte de tudo estar se vitimizando, a gente também perdeu o medo. Sim. Né? Porque o medo traz tudo isso. Ou então... E com medo, né? Não, mas vai com medo, né? Vai com medo. Vai com medo, mas não paralisa, né? Exatamente. O medo, ele trava. Isso. O medo... não, eu não vou porque não vai dar certo. Eu já penso o tempo todo que não vai dar certo. Sim. Então, além da mente, né? Eu não controlar a minha mente do que tudo vai dar errado e eu já acreditar que não vai dar certo, eu não vou para frente, né? Isso. Então, acho que a primeira etapa de tudo é você ir com medo, mas você acreditando que realmente você é capaz. Porque tudo na vida da gente, se a gente não fizer acreditando que eu tenho que acreditar primeiro para que os outros acreditem. Exatamente. E assim foi com a empresa, né? E assim foi com a empresa, e assim foi com a Duda, né? E em tudo na vida. Então,
E aí ela vem trazendo essa genética. Sim. Por quê? Porque a Forte. gente sempre trouxe isso para dentro de casa. Vai, mas vai com medo. Vai com medo, é normal. O medo é normal do ser humano. E o esporte, né? O Também, esporte, ensina muito. gente, a Duda é amiga da Bia. Elas são amigas desde os 8 anos, 9 anos? Desde os 8. Desde os 8 anos, e foi muito legal. E hoje com 21, né? Hoje a gente com continua 21. melhor amiga. Elas A filha são. da tia Leila é a minha melhor amiga. Minha irmã, a gente se chama de irmã. É. E assim, foi muito lindo como aconteceu, porque as duas começaram a fazer ginástica rítmica no mesmo dia. Foi. Como pode? No Assim, não foi mesmo coincidência, dia, foi destino. Elas não se conheciam. E assim, e as duas já começaram, né, a se dar bem e tal. E aí participaram de várias competições. E eu e a Amália, a gente ia para as viagens. A gente sofria. Eu e essa Amália, a gente sofria. A gente chorava, a gente tremia. E assim, e o mais legal de tudo aquilo que a gente viveu, assim, que quando eu lembro hoje, é de ver como essas meninas aprenderam a ser raçudas. Sim. Muito. Como elas entravam naquela quadra, elas entravam naquele tapete Exatamente. e elas, sabe, elas mostravam que o que elas podiam fazer, o que elas sabiam. Mesmo que elas não ganhassem medalha, enfim, a gente trabalhava muito com elas. Dê o seu melhor. Isso. Né? Dê E o seu melhor. sozinhas também. Vá e se divirta. E é sobre isso, né, gente? Assim, eu penso que é muito... Vai e se divirta. Elas tinham Da medo, vida. tinham Claro, medo, né? mas medo. elas iam. Elas iam. Elas iam, né? Isso. E a gente sentia muito aquilo, assim, e depois elas sabiam que a gente estava ali para acolher. acreditando Então, nelas. quando eu penso nisso, eu penso no lado da família, que está ali para dar um acolhimento, que eu vejo que vocês, né? Assim como eu e como outras isso. pessoas, a gente tem esse refúgio, né? Da família que tanto norteia a gente. Então, assim, eu sinto muito isso. E vejo muito na clínica também que as pessoas que elas têm um contato com o sagrado, independente do que seja, não vou falar de religião, vou falar do que você Considera Acredita. convoca a sagrado, tua isso. espiritualidade, né? Então, quando você tem o lugar do seu sagrado, o lugar da família, o lugar do lazer, o lugar dos amigos, o lugar da atividade física, né? Você Equilíbrio. consegue perpassar por essas questões de uma forma mais leve, 100%. sem fazer com que tudo vire um drama, uma tempestade, sem que você arraste corrente, sem que você vá... Eu gosto muito de falar com uma amiga, a gente fala assim, eu não sei se aqui em São Paulo falam esse termo, depois a produção vai me dizer, a gente diz assim, sem chafurdar na lama. Gente, o chafurdar na lama, os meninos daqui não conhecem, a produção em São Paulo não conhece o chafurdar. O chafurdar é sem ficar ali, ó, mexendo, chacoalhando, sabe, na lama. A Amália e a Duda conhecem. Então, assim, a gente perde muita energia e muito tempo quando a gente fica ali naquela lama e a gente respinga nas pessoas, a gente afasta, a gente dificulta o processo, né? E na clínica a gente trabalha muito isso, né? Você chega com uma visão e a gente fica ali não para te dizer o que fazer, mas para te fazer perceber que não é daquele tamanho, nem sempre é daquele tamanho, né? Então, meninas, eu queria que, puxando o gancho para isso, eu queria que vocês falassem um pouquinho o papel do autoconhecimento na construção da carreira de vocês. Porque, gente, eu não falei, mas a Amália falou, né? Da empresa e a Dudinha falou, mas assim, a Duda, por que eu quis trazer a Duda, né? A Duda, ela é uma jovem mulher. É uma jovem mulher que empreende também, né? Então, assim, quando eu penso em mulheres, não são só mulheres 40 plus, não. São mulheres jovens que empreendem, que é difícil, gente, né? Porque, assim, como é que eu sou aquela jovem que, eu vou só brincar, farrear, namorar, que é bom também, mas trabalhar, empreender, produzir conteúdo, né, Dudinha? Então, Trabalhar assim, com marcas. com é bem marcas. legal. Então, assim, quem acompanha a Duda sabe que a rotina dela é muito puxada. Então, é uma garota de 21 anos que enfrenta... Eu lembro, tu me falando, que tu vem... É de Alphaville, né? Acabou a guerra, porque agora eu peguei um apartamento na Vila Mariana. Você não tá sabendo, né? Muito bem. Essa semana eu me mudei. Olha, gente, olha, tá bem quentinho. Tá. Mas, assim,
rolou um processo. 2 horas para ir e voltar todo dia. Se você não tivesse tido essa resiliência e a sua noção do que você quer, você poderia ter desistido. Totalmente. Não, vou voltar para Fortaleza, Nossa, porque sim. eu Lá é estudo mais bem pertinho cômodo. da minha casa, né? 5 Lá é mais minutos. prático, É mais lá é mais prático. cômodo. Mas o que é que eu quero fazer aqui? Então, assim, eu penso que isso tem a ver com autoconhecimento. Totalmente. Né? E eu queria que vocês falassem um pouco da importância do autoconhecimento para que você consiga seguir Sim. sem o drama e sem o caos. Eu adoro esse assunto, porque eu acho que o autoconhecimento, ele é um reflexo do meu negócio, que sou eu mesma. Então, assim, como influenciadora, eu tenho que ter muita maturidade para me ver como uma empresa. Porque a partir do momento que eu fecho um contrato com uma marca grande, eu sou um negócio, eu tenho que entregar. Então, assim, é sempre uma linha muito tênue entre separar o meu profissional do meu pessoal. Então, assim, eu tenho que ter o meu autoconhecimento muito em dia para eu não levar nada do meu trabalho pro meu coração. Porque são 2 coisas ao mesmo tempo que são iguais, elas são diferentes. E ao mesmo tempo, eu também tenho que ter uma autoconfiança muito grande para eu sempre me ver como, caramba, eu sou uma pessoa tão interessante que hoje em dia as marcas me contratam só por eu ser quem eu sou. E a partir do momento que eu não tiver essa autoconfiança, eu começar a desacreditar de mim, eu vou produzir menos conteúdo, porque eu não acredito em mim mesma, eu não acredito que eu tenho nada a agregar, e eu vou ganhar menos dinheiro, porque eu vou ter menos contratos, e eu vou literalmente decair como profissional. Então, o meu autoconhecimento, ele puxa os meus negócios. E a minha autoconfiança também. Então, é uma coisa que a mamãe sabe. Quando eu não tô em uma fase boa, eu produzo menos conteúdo. Eu paro de crescer, eu estagno. Porque eu não acredito que eu sou capaz de, tipo assim, de realmente ir na internet, inspirar alguém, de ir na internet, produzir um conteúdo legal. Então, eu tenho que estar o tempo inteiro, tipo assim, reforçando a minha identidade como criadora de conteúdo. Falando pra mim mesma, eu posso, eu sou capaz, eu sou interessante, eu tenho algo a agregar, eu tenho muito a inspirar, eu tenho pessoas que gostam de me acompanhar. Então, o autoconhecimento, eu tenho que ter uma mente blindada. Ao mesmo tempo que eu tenho que ficar me autovalidando para eu entender o meu valor no mundo, entender quem eu sou, eu também tenho que ter uma mente blindada para que eu não escute pessoas que não pensam o mesmo. Porque sempre vão existir, principalmente na internet. Essas pessoas, elas têm de muitas, né? Então, as pessoas, elas acham que na internet elas podem falar o que elas quiserem. E, enfim, sempre vão existir os comentários negativos. Sempre vão ter pessoas querendo te colocar pra baixo. Isso na internet e fora da internet Com também. certeza. Né? Na vida real também. Todas as profissões. A gente sabe. Exato. Então, eu tenho que ter essa mente blindada hoje em dia pra não ouvir críticas, não dar ouvidos a o que não importa, só apenas a ouvir quem gosta de mim, quem realmente quer agregar na minha vida e não só ser ruído pra mim. Então, o autoconhecimento, ele pesa demais, no sentido de que se eu não tiver com ele em dia, minha vida estagna. E só para acrescentar que, assim, é legal também você falar que você às vezes não está bem. E tá tudo bem não tá bem, né? Contanto que você não passe a vida inteira ali naquele lugar. Exato. Então, não tá bem te impulsiona Pra você para entender, né? que tem que recomeçar Isso. também. Que eu penso isso também, tipo... não importa o tanto de vezes que eu tenha que recomeçar, que eu tenho que voltar para os trilhos. O importante é eu reconhecer que eu tenho que voltar para os trilhos. Eu tenho que recomeçar. Então, não importa quantas vezes eu caia. Contanto que eu caia 7, levante 8, aí tá tudo bem. Mas A gente sai do trilho, a gente volta. volta. Eu acredito muito que quando você tem um propósito, que você conhece o seu propósito. Hoje eu me conheço, eu sei onde é que eu quero chegar, eu sei por que é que eu estou no mundo. Eu vim no mundo porque eu tenho um propósito, certo? Então, quando você fortalece isso espiritualmente, quando a gente fala que tem que ter um equilíbrio espiritual, familiar, né, atividade física, que é o físico, tem que ter esse equilíbrio. Eu acho que quando parte do que você precisa entender quem você é no mundo. Eu vim ao mundo porque eu tenho um propósito de... Quando você entende isso, você começa a confiar em você. Eu sei onde é que eu quero chegar, eu sei o que é que eu vim fazer nesse mundo. Então, ninguém vai me parar, porque eu sei onde eu quero chegar, né? Então, fica muito mais fácil, muito mais claro, quando a gente já sabe, olha, o meu propósito hoje é bem claro, que eu vim ao mundo hoje para construir minha família e
agora que eu já tenho isso já pronto, né? As meninas já estão aqui praticamente todas Maravilhosas. Então, eu quero transformar outras mulheres, fortalecer outras mulheres que elas são capazes realmente. Tanto é que esse convite para mim eu acho que foi muito importante, porque eu consegui, né, ser mãe, empreender, criar minhas filhas, passar para elas fortalecer elas como mulheres, né? Elas têm hoje um posicionamento delas, elas têm a opinião delas, Muito bem por forte, causa da formadas, senhora. exatamente. Consegui isso. Então, eu vejo muita gente hoje com esse problema de não se encontrar, de não saber o que é que realmente está no mundo. Eu vim para quê? Me perdi, né? Sim. E aí fica realmente ali, como você diz, na Estagnado. lama, parada, não sabe o que é que quer. acha Culpando que os outros. culpando né? os outros, então achando problema em tudo, tudo Sim. é problema. Sim. O meu trabalho é um problema, a minha vida é um problema, o meu estudo é um problema, tudo é a culpa dos outros, não é sua, né? Isso. Mas quando você se conhece, você entende seu propósito, você tem uma mente fortalecida, quando você vai, aí não precisa, ninguém vai lhe parar, ninguém pode falar aqui do seu lado que você é incapaz, mas você não vai acreditar. Exato. Não vai É dar só ouvidos. mais um ruído, né? Exato. Exatamente. Só E- complementando isso do propósito, que eu Claro. acho legal, tia, é que, às vezes, você não precisa saber qual é o seu propósito. Isso você vai descobrindo no caminho. Mas, às vezes, só o fato de você saber que você tem um propósito já é uma luz que vai te puxar pra cima. Porque eu, com 21 anos, tipo assim... É uma caminhada Isso. desafiadora, sabe? Tipo, às vezes eu tô Sim. achando uma coisa, depois eu acho outra, a gente vai E mudando. tá tudo bem, Não, a gente exatamente. muda. Aos 20, É. aos 30, aos 40. É que porque eu já bom. tô nos 50, então hoje eu já hoje ela sei. já- Está no 50 É. ainda. Gente, Então, no 50 é incrível, eu viu? até- Que a gata Aí é incrível. Pois é, você começa a entender. Ó, não, agora eu já sei qual é o Qual meu o seu direcionamento. propósito. Já passei por tudo isso aqui, agora é outra caminhada. Agora são outras, outra, né? Exatamente. Isso, eu até fiz um vídeo recentemente falando sobre isso no TikTok. Eu falei, tipo, gente, eu não sei qual o meu propósito exatamente, mas eu sei que eu tenho um. E eu vou seguir essa voz, e eu vou ouvir essa voz, e essa voz é o que vai me tornar imparável. Então, se você não sente esse sentimento, eu encorajo você a ir atrás disso e a fazer coisas que te estimulem a se aproximar desse sentimento, porque a partir do momento que você sente esse fogo no seu coração, de tipo assim, eu tenho um propósito, você acorda todos os dias, eu tenho sede de viver, porque eu sei do meu propósito, eu sei que eu tenho algo dentro de mim que é muito especial. E aí você vai, assim, correndo atrás desse sentimento e a vida vai te puxando pra cima cada vez mais. Então, Sim. eu acho que às vezes você não precisa saber exatamente qual é, mas só o fato de você ter a certeza de que você tem um propósito plantado no seu coração já é suficiente. Essa fala de vocês, eu lembro de muitas, realmente na minha escuta clínica, né? No consultório, como as pessoas estão adoecidas. E não precisa nem você tá ali na clínica trabalhando com a saúde mental. A gente vê no nosso ciclo, né, de amizade e tal, pessoas que conversam com a gente. Como é a falta do autoconhecimento, a falta do olhar para si, do olhar para dentro, né? Como você muitas vezes cai nesse lugar e você não consegue enxergar, né? Então, assim, a gente vê pessoas muito adoecidas, pessoas que não conseguem levantar da cama de manhã, né? Ou pessoas no nível de ansiedade que rodam a energia tão grande que não sabem aonde colocar. Então, a gente tem os opostos, né? Os extremos. E eu sempre penso, e a maturidade, eu penso que ela vem para trazer isso para a gente, eu venho questionando muito essa polarização do mundo que a gente vive, porque as pessoas ficam, eu sempre isso, eu sempre aquilo. Sabe, não é sempre. Hoje eu estou assim, amanhã eu estou de outro jeito e tá tudo bem, né? O que é mais legal de tudo isso é a gente olhar para aquele termômetro interno e para o corpo e para o sagrado que sempre está sinalizando para a gente, né? Que está sempre trazendo sinais. Então, quando você olha para dentro, quando você se deixa introjetar, você consegue perceber, né? Estava falando de alguns transtornos que a gente vê na clínica e um deles que me chama muita atenção são as pessoas que chegam com transtorno de ansiedade, que é muito comum, né? Então, geralmente, essas pessoas que são muito ansiosas, e todo mundo é muito ansioso no nosso mundo de hoje, mas a que ponto a ansiedade é aquela ansiedade que nos angustia para nos mover e não é aquela ansiedade que eu costumo dizer para as pessoas quando eu estou trabalhando na psicoeducação. Não é a ansiedade que dá o tilt, né? Que você realmente, os neurônios estão ali desesperados, desconectados e você não sabe mais o que fazer.
E quando eu converso com as pessoas sobre isso, quando eu falo muito para os pacientes o seguinte, essa ansiedade vem pela história de eu preciso segurar todos os pratos, né? Então, o segurar os pratos é lindo, é muito bonito, sabe? Na teoria é muito legal. A boa mãe é a mãe que segura todos os pratos. Gente, isso é poético, mas isso não é real. Então, vai ter dias que o prato vai cair. Sim. Vai ter dias que você vai pegar o prato e você vai jogar na cara de outra pessoa, porque você está desesperado, né? Vai ter ainda mais na menopausa, gente. Que a gente fica descompensada, a gente não quer segurar os pratos, não é assim? Mas tá tudo bem. Aí, Amália, como você é uma mulher que nós estamos em fases muito parecidas, na verdade, estamos em fases iguais. Eu queria que você falasse um pouco, para a gente já ir entrando no nosso último bloco. Ai, que pena. Na prática, realmente, né? Como é que é esse segurar os pratos, né? Essa saúde mental, esse cuidar da saúde mental, da história do segurar os pratos. Gente, eu tenho um ranço disso. Pois é. Desses monte de prato que o povo quer segurar na marra, Isso aí, gente. essa ansiedade eu já passei também, tá? Acho que é normal. Não tem como você segurar todos os pratos e ter um equilíbrio, não existe. Nem quero, Deus me livre. Pois é. Então, eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, acredito, sabe? Eu não. É verdade. Eu consegui já... Vocês duas têm essa diferença. Eu sempre fui uma pessoa mais... eu respeito ali aquela opinião, eu vou, né? Mais sempre, calma, assim. mais tranquila. Eu aprendi, viu, Pois amiga? é. A tia Leila é mais eu. É por isso que é minha filha E a Bia é mais e a mamãe. Gente, elas são de mães trocadas. É verdade. Então, eu tive uma época que eu tive um começo de uma síndrome do pânico. Porque exatamente eu estava nesse período de muitos pratos para equilibrar. Lembro disso, tu lembra, né? Horrível. E uma das coisas que foi para mim também foi a época da ginástica, daquela competição, de eu ter que controlar a ansiedade da Duda. Porque ela sempre foi uma pessoa muito ansiosa. Não temos saudade daquele tempo, Pois não temos. Então, isso aí foi... Mas depois que eu comecei, uma coisa que eu vou falar que hoje me ajudou bastante foi a parte espiritual. Entendeu? Eu também. Depois que eu entendi que não é na força do meu braço, muita coisa mudou. Perfeito. Entendeu? Por quê? Porque eu coloquei Deus no centro. Eu comecei a estudar a palavra. Eu comecei a levar isso para dentro de casa, com as meninas também. Né? Porque, às vezes, a gente quer fazer na força do braço. Às vezes, a gente quer fazer do jeito que a gente quer. Não é só do jeito que a gente quer. Que a gente não Entendeu? controla, Não. né? Entender isso é tão libertador, Pois é. né? Quando você entende, até o vazio que às vezes você tem também dentro de você. Sim. Né? Que às vezes ali você tem tudo, mas está faltando alguma coisa, então você fica ansiosa, porque tudo isso, quando eu comecei a me fortalecer espiritualmente, eu fui entendendo muitas coisas. Não, ali é para mim, aquilo ali não é para mim. Pedindo a Deus sempre um direcionamento, né? E acreditando que Ele é capaz de me entregar tudo isso, que não depende de mim, depende muito mais dele, Ele querer. Então, por isso que hoje a gente está aqui. Porque não foi porque eu inventei de vir para São Paulo, não. Foi porque realmente eu tinha um direcionamento e eu acreditei nisso. Então, quando você começa a entregar muita coisa, sabe, Leila? Começa a tirar de você aquele peso. Não, isso aqui, eu quero fazer isso aqui, mas será que isso aqui é para mim? Será que é desse jeito? Então, quando você começa a entender isso, muita coisa na sua vida fica mais claro. E aí você não fica tão louca, você não fica... Se deu. Se não der, porque não era para ser. Isso. Entendeu? E você fica mais seletivo. Sim. Quem sim, quem às vezes, quem nunca, quem sempre, né? Que situações, E você entende, né? tem lugar que não é para eu ir. Então, meses que não precisam eu estar sentada. Claro. Entendeu? Claro. Então, porque às vezes você quer tudo ao mesmo tempo. Então, isso, você quer realmente ser aquela super mulher, super poderosa, de estar com os filhos, de estar no trabalho, de estar na... E aí você adoece. E que nem tudo é sobre você. Eu gosto muito de falar isso na clínica, assim. Eu gosto muito de fazer assim. Quando eu tô atendendo e vem muito essa coisa de ansiedade, eu digo, vem cá. Vamos colocar você aqui no meio. Aí eu coloco, né? Aí eu peço, vai falando o que tá te angustiando. Isso. Vem cá. Se você der um PT aqui, ó, acabou. Né? Não consigo mais. O que vai acontecer? As pessoas, não, fulano, não sei o quê, a minha família, não sei o quê. Tudo vai continuar, amigo, querido, continua. As pessoas continuam, a vida continua, a vida segue. O sol vai continuar se pondo, nascendo.
sabe? Então, assim, é muito sobre isso você entender, né? Que não controla realmente. E eu penso que, não sei para vocês, mas assim, para mim, a questão da espiritualidade, como você falou, do sagrado, a questão da terapia, né? Também, muito A terapia é fundamental. Claro que eu vou puxar para Claro. mim, mas assim, mas é verdade, né? Eu faço terapia há muito tempo, preciso estar em terapia porque atendo. E aí, gente, eu queria também, para a gente já ir se encaminhando para o fim, que vocês falassem um pouco de como vocês encontram esses momentos de silêncio e pausa. Eu penso que para a Amália talvez seja mais fácil, né, por conta da maturidade e tal, mas Dudinha, como é que você consegue encontrar, que a gente sabe que é tão importante, né? Esse momento de pausa, de silenciar, de se olhar para dentro, que eu sei que você consegue, né? Mas as pessoas não sabem, Sim. talvez. Fala um pouquinho. Pra mim, eu encontrei muito esse momento de pausa dentro do esporte da vida saudável. Mesmo com uma rotina completamente insana que eu tive nos últimos meses, desde que eu me mudei, coisa de doido mesmo, de acordar 4 da manhã todos os dias, eu acordava exatamente esse horário. Não só para não pegar trânsito, mas para eu poder ter esse momento de pausa só meu, antes que a rotina me engolisse. Então, era um momento de puro autocuidado, de puro cuidado com minha saúde mental, por minha saúde mental. Não, óbvio que o físico também é uma parte disso, que eu queria manter ali o meu corpo, e cuidar do meu corpo, mas era muito mais mental para eu ter essa sensação de que eu ainda sou a dona da minha própria vida antes que todas as minhas responsabilidades e as minhas tarefas venham, sabe? Tipo assim, esse momento ele é só meu. Então, eu gostava de acordar antes do mundo inteiro. Então, tipo, 4 da manhã, todo mundo, a casa em silêncio. Eu saía de casa, não tinha um carro na rua. Te entendo. Muito bom essa sensação. E aí, treinar. E aí, quando chegava na faculdade, eu já tinha feito o que eu tinha que fazer. E eu chegava em casa à noite, era só eu tomar banho e dormir. Então, assim, essa sensação era impagável de ter esse meu momento de pausa. Endorfinada. Endorfinada. E quando eu não tinha isso, eu me sentia mais pesada, mais lenta. Mesmo que eu dormisse mais, eu me sentia mais lenta, com mais sono, menos disposta. E é que eu tenho 21 anos, então já faz uma diferença no meu corpo. Então imagina, sendo mais velha, o quanto de impacto que isso tem. Tipo, no corpo de vocês, né? Vocês não ficarem sem atividade física, o quão mais Deus rápido vocês vão envelhecer. Nunca. Não, a gente, né? Eu fico pensando assim, gente, a gente vai envelhecer. Exato. Claro, estamos, né? Bem, a velhice bem. é o presente dos que ficaram, né? lógico. É um presente, mas a assim... gente está tendo o prazer de envelhecer com saúde. Com saúde, que vai ser tema. É. Gente, foi a Bruna que a gente conversando. A Bruna é na produção, tá? A Bruna é maravilhosa. A gente conversando e a gente vai depois falar sobre longevidade, que é um tema. A eu Amália acho já maravilhoso. está Eu também aqui. quero estar nessa, A gente teve um episódio com o Dr. Eric Guanabara. eu vi. Não sei se vocês viram, que ele falou muito bem. E as pessoas gostaram muito. É uma temática que eu quero falar Muito bom, porque é muito É importante. Meninas, mas a gente vai se encaminhando para o final, né? A gente vai adentrar no nosso último bloco, que é o bloco O Podcast é Todo de Vocês. Já era, né? E agora é muito mais. Gente, a gente vai chegar no quadro da dica cultural e da venda do peixe. O que é a venda do peixe? A dica cultural vocês já sabem. Vocês vão falar, indicar um livro, uma série, ou falar uma frase, qualquer coisa para que os nossos sequelados possam, né, se sentir um pouco melhor ou não, porque às vezes não sente não, viu, gente? Dentro dessa temática, né, da saúde mental, como empreender e manter saúde mental, tá? E no Vender o Peixe, vocês vão falar como é que a gente encontra vocês, deixar os contatos, Instagram, LinkedIn, o nome da empresa, contato, e aí vende o peixe valendo. Eu sei que vocês sabem vender muito bem esse peixe. Então, Tá. com vocês. De livro, eu vou indicar o livro que eu, inclusive, tô lendo agora, que é o Cabeça de Campeão, do Joel J. Eu adoro podcasts, então ele é um dos hosts que eu mais gosto de assistir. Excelente, ele é muito bom, inteligentíssimo. E ele tem esse livro que foi, na verdade, como se fosse uma adaptação, uma tradução de um livro que já existe e sensacional. Assim, pra nós que estamos sempre tentando equilibrar os nossos pratos, mas
pegar as coisas que acontecem na nossa vida e ressignificar como aprendizados e não como derrotas e saber encarar a vida com esse olhar de vencedor mesmo, não de vítima sofredora. Então, esse livro ele é muito bom para qualquer idade, qualquer gênero, assim, excelente. E onde você pode me encontrar? Em todas as redes sociais possíveis, no Instagram, no TikTok. Meu Instagram é DudaRMG e meu TikTok é duda.rmg. Então, eu falo muito de comunicação, de rotina. Eu sou apaixonada por vida saudável, por o wellness como um estilo de vida, não só como uma modalidade, um esporte. Então, eu gosto de me cuidar como um todo. Como vocês podem ver aqui, eu tenho altas influências na minha formação de caráter como pessoa. Cresci nesse mundo do wellness como uma criança atleta e até hoje é algo muito forte na minha vida. E eu estudo comunicação e publicidade na SPM, então a comunicação ela também não só está na minha veia, porque meu pai é palestrante desde que eu nasci. Meu pai é Ave Maria, se eu falo muito, ele fala 2 vezes mais. Ele vai ser nosso convidado, hein, também. Ótimo. Rogerinho, longevidade. É demais. Então, a comunicação está presente em mim, então eu também vou trazer esses assuntos lá, sempre de forma leve, uma perspectiva mais jovem, né? Enfim, tenho 21 anos. E aí a gente vai trocando muito. Eu tenho vários públicos, várias pessoas que me acompanham, majoritariamente feminino, mas que eu adoro compartilhar minha vida e eu vou adorar ter vocês por lá, interagindo e como novos seguidores, para que a gente compartilhe a vida juntos, porque eu acho que é isso que eu compartilho muito na internet. E a mamãe... O livro que eu quero indicar é o livro que mudou a minha vida, né? É um livro mais antigo, que você já conhece, que é a Bíblia. Né? Eu acho que Coisa linda, me arrepiei aqui. todo mundo deveria parar, abrir, porque ali tem tudo, todas as respostas à vida vão estar ali dentro. Lindo. Né? Então, quando você começa a entender que conhecer seu propósito, buscar a palavra, o equilíbrio, através da terapia, lógico, você fazer a terapia é importante, porque aí você vai se conhecer melhor, né? Porque sozinho você, às vezes, fica perdido. Sim. Né? Então, quando você tem alguém para lhe dar um direcionamento, aí você entende que você consegue muito mais. Sozinho você chega mais rápido, mas quando o teu pai fala, mas com outras pessoas você chega mais longe. Exatamente. Então, eu acredito muito nisso, né? Então, a Bíblia, eu acho que é o livro que ninguém se arrepende nunca de abrir e conhecer e entender. E a atividade física, lógico, né? Porque eu não consigo viver sem. Por isso que a Duda hoje é assim, porque a vida toda também, né? dentro de casa é uma influência que vale a pena demais. Você todo dia acordar e fazer uma atividade, para mim o dia só começa. Sim. Quando eu vou para a minha atividade. Inclusive, hoje eu não fui, eu tô mais lenta, com mais sono, porque eu não fui, mas eu vou à noite. Eu quero agradecer o convite. Foi muito, muito... Mãe, onde podem te encontrar? Sim, onde é que te encontra? Nas redes sociais, Amália B. Ribeiro, né? E a empresa RMA Educação. Sigam lá. Sigam. Muito legal os cursos. Tem o Destrave Sua Comunicação, que é para oratória, falar bem em público, falar palestras. Importantíssimo. Todos os profissionais já formados, já super bem colocados no mercado, fazem esse curso. Então, maioria médicos, advogados, até jornalista faz. Então, assim, todas as profissões, você tem que saber falar em público. Tem que saber, você vai aprender as técnicas, você vai praticar lá, eles montam a própria palestra dentro do curso. Gente, é muito legal, curso super interativo. É um curso que, assim, eu genuinamente acho que todo mundo deveria fazer. Todo mundo. Eu, como influenciadora, como alguém que estuda isso, já fiz 2 vezes como aluna. E às vezes eu vou para servir lá e ajudar, e eu sempre aprendo algo novo. Vários palestrantes convidados, mais de 7 palestrantes convidados no curso, sempre tem pessoas super interessantes, marketing digital, jornalistas, fonoaudióloga, é muito massa, o curso super completo. Vender o peixe é com ela, viu? Vender o peixe é comigo, porque esse peixe aqui eu acho que todo mundo deveria fazer. Tipo assim, é uma dica do coração mesmo. Essa Duda ela quer. A gente se orgulha dela. Gente, se eu pudesse pegar na mão de cada pessoa, levar para aquele curso, eu levaria, porque é muito bom. Eu vou lhe levar? É bom gente, demais. Eu tô aqui lembrando dos meus amigos docentes, professores, por favor, vão fazer o curso. Tem muito que bom. É maravilhoso. Né? Gente, então... É isso, né, mãe? A senhora já falou onde de encontrar? Então, a gente vai finalizar. Eu fico muito feliz. Eu amei essa conversa. Foi uma delícia. Parece que o tempo nem passou, uma né? conversa. Então, assim, eu café. queria muito... Foi um café. Eu queria muito agradecer de coração, assim, é genuíno mesmo.
Algumas vezes eu fiquei emocionada, talvez quando vocês forem assistir, vocês vão... Porque passou, assim, um filme na minha cabeça, sabe? Eu lembrei do começo, de quando a gente se conheceu, né? A Duda era uma criança, agora eu vejo uma mulher tão linda, né? Aqui, falando com tanta força e tal. E ter acompanhado essa trajetória, a Amália, conheço muito da sua história, né? A gente já ficou, assim, segurando na mão da outra aí, né? Então, assim, temos uma história muito legal. E eu fico muito feliz, assim, da gente estar... Eu que agradeço esse convite. Eu também. É uma honra estar aqui com a senhora. Podendo, né? Assim, falar para as outras pessoas, né? De certa forma, influenciar as pessoas, né? Não que a gente seja, são os exemplos, são as pessoas a serem seguidas, não é isso. Mas é assim, são experiências que a gente vem compartilhar com toda a nossa humanidade, mostrando aqui os nossos defeitos, porque eu só acredito... de quem fala mostrando os defeitos, né? Eu me preocupo muito com a coisa do guru, né? Eu não gosto dessa coisa do guru, não. Meninas, é isso. Foi um prazer. Muito obrigada. Chegamos ao fim. Gente, vou eu aqui dizer o que eu pensei que nunca eu fosse dizer na minha vida. Duda, vai rir. Se inscreva no canal, ative o sininho, curta, compartilhe o nosso conteúdo se ele faz sentido. Chegamos ao fim de mais um episódio das Sequeladas. E depois dessa conversa, com o coração mais aliviado, com menos sequela, seguimos. Muito obrigada.